Borba é uma cidade que tem um povo simples e acolhedor, onde a história e a cultura, principalmente a religiosidade, estão em destaque. A festa de Santo Antônio de Borba é o maior evento religioso do interior do Amazonas e reúne peregrinos de todo o Brasil, inclusive da Itália. Então, ao chegar a Borba, nas barrancas do Rio Madeira, encontrei um povo simples e com uma tradição religiosa muito forte e muito longa, que vem de muito tempo. E uma das coisas que ligou o povo a esta fé é a devoção ao grande santo, talvez o maior santo do Brasil, o santo mais popular do Brasil, que é Santo Antônio, aqui para nós é de Borba. Lá para os italianos é de Pádua. Os portugueses também o santo lá de Portugal, né? E para nós aqui o Santo Antônio de Borba. E este povo, aqui é um lugar muito antigo, de mais de 200 anos, certamente. E esses festejos, nesse ano, a gente celebra o de número 256, festejo em honra deste santo, Santo Antônio. E o povo é muito devoto a Santo Antônio, que é o povo ribeirinho, o povo sofrido da região, às vezes muito desassistido dos recursos do governo, dos recursos assim das autoridades, do povo. Eles não têm em quem se apegar, a não ser em Deus e nos seus representantes, que são os santos. São os representantes de Deus que o povo tem mais perto de si. Santo Antônio é um santo popular, simples, humilde, amigo dos pobres, é um santo para a nossa igreja, um grande anunciador do Evangelho, um grande missionário, e ele está no coração deste povo. Eu, como terceiro bispo desta igreja particular de Borba, tenho aprendido muito com a simplicidade e as devoções do povo. Muitas vezes as devoções do povo, expressas de uma maneira talvez não tanto corretas segundo as nossas ideias, mas a gente vê que no fundo, no coração, o que eles querem é a união com Deus pela intercessão de Santo Antônio. E comecei a ser coroinha na igreja de Santo Antônio, foi 7 anos. Depois parti para estudar música, voltei, com 18 anos comecei a um trabalho voluntariamente a Santo Antônio. Há 50 anos passado, eu comecei com Dom Adriano, o nosso bispo da prelazia de Borba. E até hoje eu presto serviço a Jesus, a Santo Antônio de Borba, que é o nosso padroeiro. E eu sinto hoje a festa de Santo Antônio, ela é mais sofisticada, porque no tempo passado as comunidades, as pessoas que moravam no interior eram muitas. Depois que Borba começou o desenvolvimento, ela mudou tudo. Eu comecei como músico profissional, saxofonista profissional de 63 para cá, e sempre na igreja, porque eu desde criança cheguei à igreja de Santo Antônio e fazendo as minhas orações, a minha mãe não precisava dizer para mim a igreja, era coisa minha. E eu continuei e fazendo, tomei conta do coral, até hoje eu estou fazendo parte, tocando do dia 1º
até o dia 13, e todo mês, todo dia 13, o coral funciona. E a minha vida é essa. Toda pessoa humana tem direito de amar a Jesus em primeiro lugar, e o seu santo, que você, como eu sou devoto de Santo Antônio. Eu sou Fátima Rita Lambeck Soares, enfermeira, romeira do navio Dona Carlota. Eu já faço essa viagem há 18 anos. Há mais de 20 anos o navio faz esta peregrinação de Manaus aqui ao município de Borba, com certeza. Mas eu, particularmente, há 18 anos eu venho para a festa de Santo Antônio de Borba como romeiro, como participante do romeiro dessa equipe maravilhosa. E vem muita gente de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, que são parentes que moram longe de Manaus. Justamente nesse período eles vêm para fazer essa viagem e se tornar um novo romeiro. Então eu distribuo aqui, todo dia 13, 1000 pãezinhos de Santo Antônio de Borba. Eu faço essa devoção e essa fé que eu dou nos pãezinhos. Por quê? Porque aqui foi praticamente o início da minha vida profissional. Meninas que eu conheci há 18 anos atrás vinham comigo para pedir a Santo Antônio de Borba. E hoje são casadas, já têm filhos. E aqui dentro do navio, Dona Carlota, isso aqui é um navio abençoado por Deus, Nossa Senhora e Santo Antônio de Borba. Isso é uma coisa tão maravilhosa que vocês não imaginam. Tanta felicidade que o meu coração transborda para passar para vocês essa fé que eu tenho em Santo Antônio de Borba. Venha, e você que é jovem, que esse ano é o ano da juventude, você que é jovem, que quer arranjar seu namoradinho, chegue e com Santo Antônio de Borba peça dele, que com certeza ele vai lhe dar aquele namorado ou aquela namorada que tanto você almeja, tanto você deseja. Em primeiro lugar, muita fé em Santo Antônio de Borba e no Divino Pai Eterno. Nós aproveitamos este momento para fazer um convite a todos os devotos de Santo Antônio, para que cheguem a Borba, venham nos visitar. Cada ano, festejo é sempre na mesma data, festejo de Santo Antônio, para pedir de Deus a bênção, para nós também seguirmos a Jesus como Santo Antônio seguiu, através de uma vida simples, humilde e grande amor à palavra de Deus. Santo Antônio foi o grande pregador do Evangelho. Que nós tenhamos também isso em nossa vida e em nosso coração. Grande amor aos pobres. E pedindo esta bênção para todos os telespectadores, eu vou interceder a Deus pela intercessão de Santo Antônio, que derrame as suas bênçãos sobre todos. Pela intercessão de Maria, nossa mãe, pela intercessão de Santo Antônio, desça abundante sobre todos vós, sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os adultos, os doentes, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. No dia 13 de junho de 2003, foi instalada a Basílica Menor de Santo Antônio de Borba. É uma distinção que o Vaticano faz ao Santuário de Borba. Para que uma igreja se torne basílica, necessita que seja extensa, que tenha valor artístico e histórico e cuide com carinho da liturgia, caridade e boas obras do Evangelho. Borba foi julgada possuidora dessas qualidades e, por isso, ganhou o título de basílica. Fato acontecido só para Borba, em todo o estado do Amazonas. Esse acontecimento faz reviver a história da Igreja de Santo Antônio. Quando os primeiros missionários jesuítas chegaram da Europa para evangelizar no Amazonas, trouxeram consigo uma imagem de Santo Antônio e que os missionários consagraram
por seus trabalhos apostólicos. A missão começou pela localidade de Abacaxis, Canumã e Emborba. A imagem ganhou religiosidade através dos pedidos das pessoas que diante dela suplicavam a intercessão ao santo e de forma respeitosa foram atendidos. Repetia-se inúmeras vezes dessas graças por tantos os fiéis em grande número. Começa a chamar Santo Antônio o Santo dos Milagres. O fluxo de pessoas cresceu tanto que em 1993 o bispo da época decretou a elevação do santuário do Rio Madeira. Em 1996, bispos do Amazonas assinaram o decreto elevando a categoria de Santuário Amazonense de Santo Antônio de Borba. Por sugestão de famílias italianas que vêm a Borba todos os anos, juntamente com o padre Jorge Albertini, foi formalizado através de Dom José Afonso Ribeiro para que se fizesse a transformação e o reconhecimento do santuário em basílica. A cidade de Borba é uma referência da religiosidade do povo em plena floresta amazônica. Chegamos ao final de mais um programa Documentos da Amazônia. Você pode continuar conosco nas redes sociais. Até o próximo programa, na certeza de que o novo encontro com uma nova história. Até lá!